Bom dia, trilheiros! Hoje estou aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e faremos uma caminhada aqui por dentro. Quero mostrar a vocês que é possível unir história e natureza em um local bem agradável. Vamos? Uma estação meteorológica ali, talvez? Isso parece muito com uma estação meteorológica. Ali dentro daquela casinha, provavelmente vão ter uns equipamentos, medidores, né? Temperatura ali, o pluviômetro ali. Mede a quantidade de água que cai num determinado período. Olha que bacana. Aqui tem esses caminhõezinhos elétricos. Escova de macaco. Olha o nome dessa árvore. Vocês conheciam? Africana. Bem bonito. Onde é que deve ocorrer essa árvore na África? As florestas densas. Savana que não é, com certeza. É bem interessante. Bom, faz uma baita sombra. Isso aqui é esponja de ouro. Isso aqui já é do Brasil. Ah, entendi porque se chama de esponja de ouro. Aí, ó. Realmente parece, é bem dourado. Bem bonito. E o bom de ter essas árvores aqui da região, né, é que os insetos, né, os beija-flores, todos eles se agraciam com a presença delas. Serve de alimento, né, o néctar produzido, enfim. Agora a gente vai, o próximo passo, ver se eu vou com vocês lá para o orquidário. Eu falei com o pessoal aqui do parque e eles falaram que o orquidário está fechado para obra, né? E aliás, já está há um tempo já. Vive em obra isso aqui. Só que o bromeliário está aberto. Então vamos lá. Olha só o meliponário. Ah, vamos primeiro dar preferência ao meliponário, né? Que são abelhas nativas sem ferrão. Algumas são um pouquinho agressivas, mas não vão prejudicar a gente em nada. O ferrão delas é atrofiado, então não corre risco pra gente imediato. Que a gente só não pode tocar. Né? Uruçu amarela, que é bem comum por aqui, né? Todo meliponário vai ter essa espécie. Agora essa aqui, a jataí, que tem por todo o Brasil. A gente tem várias espécies de jataí, né? Essa aqui é a mais comum, Tetragonistica angustulata. Mel bem saboroso, mas ela fabrica pouco. A iraí, que eu não conheço, nunca ouvi falar. Nanotrigona. Então essa é deve ser mais relacionada pelo nome do gênero à trigona, que é a cachorrinha. Melipona quadrifaciata. Grande, né? Saiu ali, ó. Bem grande. É a mandaçaia. Ó, ó.
Fica ali sempre checando a porteira. Mais manda-saia aqui, ó. Esse aqui já está bem mais desenvolvido, ó, a entrada dela. Ela fica ali sempre de guarda, ó. Mais manda-saia. Tem bastante manda-saia. Mirim Lucy. Nossa, essa aqui deve ser bem pequenininha. Aqui, tá presente aqui, eu já vi. Tá vendo a cabecinha dela ali na entrada? Ela sempre tem sua porteira. E aqui tem uma que tá do lado de fora, não sei se foi atingida. Essa é a manda-saia. Bem bonitinha. O abdômen amarelo e preto rajadinho. Não confundir com a Apis mellifera, né? Que aí é bem diferente. E a Apis mellifera tem ferrão, pertence a uma outra tribo, né? Embora seja ápide também, né? Mesma família, a tribo é diferente. Olha essa aqui, Iraí. Essa aqui está bem desenvolvida. Aqui a luz não beneficia a gente, mas ó, deixa eu tentar focar, mas está difícil, porque a luz está vindo de outra região. Aí, mas já está aí. E é isso. Aqui tem outros também, ó, outras colmeias bem mais elaboradas. Aquela ali também está bem mais desenvolvida, não sei se vocês conseguem ver. Boca de sapo. Olha que legal. Colmeia também. Ó, ápide, família das abelhas. A Hymenoptera. E essa aqui, mandaguari amarela, nunca tinha ouvido falar. Ó. Tem inclusive algumas aqui, ó, repousando sobre a folha. Mais coisa pra cá, parece uma trilhazinha, um caminho. Orquídeas epífitas da Mata Atlântica. Epífitas é que ficam grudadas nas árvores, na copa das árvores, sempre agregadas, né, agarradas ao tronco da árvore ou outra estrutura da árvore. Pode ver aqui, ó. É muito comum também, pelo menos aqui nas ruas do Rio, né? Quando você está andando assim pela rua, tem árvores em frente a alguns prédios, né? Que tem essas bromélias, né, e orquídeas amarradas, né, na árvore. Então são orquídeas do bioma Mata Atlântica aqui. Muito legal. Estou dando uma voltinha aqui por fora e depois olhar aqui por dentro. Eu acho mais bonito, mais legal por fora mesmo. Ó. São orquídeas, ó. Aqui, orquidácea. Família orquidácea. Diferente da bromélia, que é, se não me engano, é bromeliácea. Tem gente andando ali pela mata. Tá cheio de matrizes aqui agarradas, ó. Essa fitinha é mais para ajudar ela a se fixar. As raízes vão crescer, vão se fixar no tronco, né? E ela vai se desenvolver melhor. Só que essas aqui,
elas não são parasitas, tá? Elas só usam a raiz para se fixar e absorvem, né, o que tiver escorrendo aqui, água de chuva, também nutrientes, mas do lado de fora. As raízes não penetram dentro do tronco da árvore para sugar nutrientes. Então aqui no caso é o orquidário, né, que está fechado. Agora adivinhe por que está fechado. Vocês não vão acreditar. Em 2022 teve uma briga entre macacos pregos e aí eles quebraram ali o topo, né, de vidro. Aí devido à falta provavelmente a falta de investimento, né, que o Jardim Botânico é uma autarquia do governo federal. Então depende da verba ser passada para o Ministério do Meio Ambiente, porque ele está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, né? E o Ministério do Meio Ambiente repassar essa verba que foi repassada do governo para ele, para as obras do Jardim Botânico, enfim, delegar para diversas coisas, né, que são necessárias. Só que em época de cortes de gastos, né, vocês já viram, sempre educação, saúde e principalmente meio ambiente são os mais afetados. Aí falta verba para tudo. Eu não sei como é que é o esquema aqui de transferência do dinheiro, mas se tratando de autarquia, geralmente, né, me corrijam aí quem for estudioso do assunto, um exemplo, toda a verba arrecadada com os ingressos, elas devem ser repassadas para o governo, e aí o governo repassa de volta uma porcentagem, né, a ser estabelecida, né, no regimento, de volta, né, para o Jardim Botânico. Não sei se é assim que acontece, tá? Eu só estou falando porque tem outros locais que acontece dessa forma. Só que aí são vinculados a outros ministérios. Ministério do Meio Ambiente eu não sei direito como é que funciona, não. Ah, tem um bromeliário, outro bromeliário. Então ali... Então vamos agora a um outro bromeliário. Que a gente viu anteriormente é um bromeliário. Esse aqui parece ser mais ajeitadinho. Maior. Olha, umidade. Como é que a montanha, os morros retém a umidade, né? Não deixa passar para o outro lado. Ó. Dificulta, na verdade, né? Ontem a gente fez um calor assim absurdo. Acho que foi um dos recordes aqui do mês de janeiro, né? Foi 39, alguma coisa graus. Hoje está quente também, mas não está tão quente quanto ontem. Ó. É bem bonito aqui. Bromeliário. Deve ter sido patrocinado pela Amil? Olha. Pela Amil. Porque não tem jeito. Qualquer obra que você for fazer aqui depende de investimento. No caso, veio do investimento de empresa privada. Aí quando tem essas parcerias, aí tem que ser mencionado. Aqui as adaptações cromáticas. As folhas podem exibir vários padrões de coloração. Ó. Geralmente esverdeadas, mas pode variar de roxo também. Justamente que nem acontece com a gente, né? A gente tem o pigmento melanina
que nos protege contra a radiação ultravioleta. As plantas possuem outros pigmentos, né, que as protegem também, embora elas precisem, né, da radiação solar, elas têm que ter alguns mecanismos de defesa contra essa radiação, porque senão, né, a radiação solar é extremamente nociva à vida. Por isso que você, quando vai para a praia, vai para a piscina, tem que usar protetor solar. O mínimo de radiação já é o suficiente para provocar um dano permanente nas suas células, né? E aí, né, desse dano permanente tem uma chance de gerar aí um câncer, uma chance pequena, mas tem. Você vai se expor a esse perigo. Então é sempre importante se proteger, né? Se você for ficar exposto ao sol, né, principalmente você que vive no campo, né, ou que vai fazer uma atividade em céu aberto, né, se proteja do sol. Sol é só pela manhã cedinho, à tardinha, depois das 4h20. Nossa, aqui está muito úmido. Foi regado há pouco tempo, né? E como está quente, o vapor ele sobe e fica aqui no ar. Nossa, está bem quente. Clima amazônico mesmo. Elas são muito bonitas. Quando florescem, então. Aí tem os sprays, ó. São ativados, deixa o local bem úmido. Porque as bromélias elas precisam dessa umidade, né? Muitas acumulam água nos copos, né, na base das suas folhas, e aí serve de abrigo assim para uma diversidade enorme de animais, né? Inclusive alguns protozoários, bactérias. Ó, não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui tá cheio d'água. Essa água parada aí é muito importante para as bromélias e também para os animais associados, os seres vivos associados a ela. Olha essa aqui, ó. E essa aqui, ó. Então as cores são diversas, ó. Olha a água aqui. Tem até algas que se desenvolvem dentro dos copos das bromélias também. Então vamos seguindo. Será que aqui tem mais alguma coisa? Vamos ver. Essa ala aqui é de restinga, ó. Até o solo ele é arenoso. E todos esses vegetais aí são vegetais de restinga. Aí aqui tem umas casas, né, que ficam atrás do Jardim Botânico, que era referente aos primeiros trabalhadores. Se não me engano, foram 80 escravizados que trabalharam aqui no Jardim Botânico na época, né, da escravidão, dentre homens, mulheres e crianças, né? Tem até uma homenagem para eles, uma placa lá perto do museu. Vou ver se eu mostro, se estiver aberto, que homenageia, né, essas pessoas que foram muito importantes aqui para a manutenção do Jardim Botânico, mas que nunca receberam os louros da vitória. Aí alguns trabalhadores eles se estabeleceram aqui, né? E hoje em dia a gente tem uma guerra enorme, né? Porque eles têm o direito de ficar aqui, né? Porém, como é a área, né, de proteção ambiental e tal, não deveria ser habitado. Então tem sempre essa dualidade. E às vezes tem alguns atritos fortes, né? Eles não podem construir mais nada, né? E se eu não me engano, se não me falha a memória, é complicado também para você fazer alguma obra, alguma atualização na casa, né? Expansão jamais, mas tem que ter permissão, é um porre isso. Eu lembro que na área lá que também é Mata Atlântica, né, de Ubatuba, na Parque Estadual da Serra do Mar,
Também tem uma comunidade ali que tem o direito de estar ali, já estava ali antes de virar parque, né? E aí também tem essas restrições, né? Você não pode construir nada novo, não pode expandir. E reformas elas têm que ter prévia autorização. Aqui, ó, para não deixar perder a cultura também africana, né? Ossanha guarda consigo os segredos místicos e curativos das folhas e plantas. Ah, mas é escultor. Eu pensei que fosse algum orixá. Lembra, né? Parece. De repente é, não sei. Uma representação, né, artística. Não tenho um conhecimento muito aprofundado em religiões de matriz africana. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? Então, ó, para acessar o aqueduto, a gente vai iniciar esse caminho aqui. Chegando no aqueduto eu vou beber uma água também. Cheio de manga aqui, a mangueira. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a mangueira gigante aqui, ó. Opa. Enorme. Tá cheio de manga ali, ó. Ela se espalha. Esse caule aqui não tem nada a ver não, tá? Com a mangueira. Cadê? Aqui. Não tem nada a ver não. Mangueira é essa aqui. Só que ela lá em cima a copa se espalha. E aí, ó, pega toda essa região aqui. Muito grande. Que a gente já consegue sentir o cheiro da manga fermentando. Tá no chão aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá cheio de manga aqui. Muito calango aqui, ó. Olha aqui. O calango vai pular, ó. Foi embora. Então vamos lá. Seguir. Temos que seguir agora por esse caminho. Para chegar até o aqueduto. E caramba, que bichos são esses aqui? Será que são abelhas? Ixi. Parecem abelhas. Vou tentar passar por aqui. E são abelhas. Ele tá fazendo um voo nupcial, uma coisa assim. Ou enxame, né, pra migrar para outra colônia. São mamangavas. Que nem aquele vídeo lá que eu mostrei pra vocês do Lago das Fadas, lá na Floresta da Tijuca. Tinham duas mamangavas também fazendo assim. Eu acho que são as mesmas. A mesma espécie, né, no caso. Não as mesmas. Agora vamos lá pro aqueduto. Acho que eu nunca tive no aqueduto. Tem algumas partes aqui do Jardim Botânico que são mais escondidas, né? Até no Parque Lage, depois eu vou fazer um vídeo lá. Eu vou mostrar para vocês também um local onde os escravizados lavavam as roupas, né? Que eu nunca tinha visto também, é pertinho. Pertinho da Faculdade de Artes. Vamos lá, vamos pro aqueduto. Antigo aqueduto, realmente eu nunca tive aqui. Mas o aqueduto também tem história. Tem uma plaquinha ali, vamos ler a plaquinha. Para se instruir melhor. Espécies raras da Mata Atlântica. Esse espaço é dedicado às espécies, algumas espécies do bioma Mata Atlântica que são ameaçadas de extinção. Pô, bacana. Então tem aroeira de
folha de salso, que é essa aqui, eu já vi já essa. Tem muita região serrana. Aquela ali também. Aqui é mais exposto ao sol. O aqueduto ali. Parece ser Palmeiras Jussara, que realmente está em extinção. Processo de extinção, o engrave ameaça. Ó. Mata Atlântica também. A gente conta por toda a Mata Atlântica, né? Os locais estão bem preservados. Então, a Mata Atlântica está em grave ameaça sempre. Então é de se esperar que as espécies que vivem nela, os animais também, estão em grave ameaça. Cambuí amarelo, deve ser devido à floração, alguma coisa desse tipo. Eu acredito que sejam essas árvores maiores aqui. E aqui é o Aqueduto da Levada. Construído em 1853 sob a administração do Cândido Batista de Oliveira, o Aqueduto da Levada fez parte das obras de melhoria das instalações de jardim botânico na época. Com 3 arcos em estrutura de tijolo e pedra, teve como objetivo disciplinar o curso das águas provenientes do grotão, destinadas à irrigação e abastecimento de chafarizes, lagos e cascatas, além de servir também para a irrigação das plantas. Sua construção e a condução das águas era feita por uma calha de madeira, cuja origem remonta ao abastecimento do engenho de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa. Século XVI, nossa, 1500 e pouco, né? E após 1808, ao movimento das rodas da água da fábrica de pólvora, né? Então ele abastecia a fábrica de pólvora. Então o aqueduto foi construído sobre o Vale da Margarida, onde havia uma grande cultura bombonaça, cujas fibras eram utilizadas para fazer os chamados chapéus de Chile em uma fábrica, o chapéu do Panamá, é parecido, em uma fábrica que não existe mais no local. Então tinha aqui uma fábrica. Esta região marca o limite do arvoredo com a região da floresta pluvial atlântica secundária, que recobre a encosta circundante em continuidade ao Parque Nacional da Tijuca. Por isso que eu falei naquela hora que a gente estava do lado do Parque Nacional da Tijuca. É um dos poucos aquedutos de pequeno porte da cidade do Rio de Janeiro. Realmente. Será que ainda circula água por aqui? Vamos ver? Ela circula sim aqui, ó. Aqui a gente não pode passar. Também não sei para onde vai dar. E aqui, ó. Tem os dutos aqui também. Lá para cima. E aqui, ó. Então a água continua fluindo. Vamos andar. Então, vamos lá. Aqui estamos indo, né, do Aqueduto da Levada, né, até o Cactário. Então, um trecho aqui colado na Mata Atlântica, de 600 metros. É muito bonito. Então, aqui a gente pode ver a água do aqueduto, a gente tem alguns peixes. Ficam nadando aqui. São importantes no combate às larvas de mosquitos. Bom dia.
Bom dia, bom dia. É um trecho de madeira aqui, o piso de madeira. A água aqui já corre com força porque a gente já começa a descer, né? A gente tem câmeras no local, dá uma certa segurança. Mas aqui no Jardim Botânico é seguro. Parque Lage nem tanto, mas dá para ir também. Aqui tem muito estrangeiro, né? Então eles priorizam a segurança. E aqui, ó, a gente pode ver, infelizmente, espécie exótica, né? Que degrada, ó, a Mata Atlântica, que é a jaqueira. Ó, isso tudo aqui é jaqueira. O problema da jaqueira é esse. Quando cai a jaca, né, um monte de sementes se espalha ao redor. Então, próximo da planta mãe, né, a gente tem diversas mudas, né, as plantas filhas. Elas crescem rápido e aí tomam o lugar de espécies nativas. Bom dia. Tem uns banquinhos ali, quer dizer, um banquinho, né? O outro já está quebrado, degradado. Necessita de, como é madeira, né? Necessita de uma constante manutenção. Ainda mais no ambiente úmido, né? Como é a Mata Atlântica. Tem mais jaqueiras. Aquela ali está até marcada, ó. Provavelmente objeto de algum estudo. Ó. Sempre que tem essa fita e aquela denominação ali, tem alguma pesquisa sendo desenvolvida. E como é jardim botânico, né? Provavelmente na área de conservação. Como restringir talvez o crescimento de espécies exóticas, né, no nosso ambiente, que as espécies exóticas têm um impacto muito grande, né, competindo com as espécies que já estão aqui, né, espécies endêmicas que ocorrem na Mata Atlântica. Em alguns tipos de espécies, né, animais, por exemplo, a gente tem a competição. Os vegetais também fazem competição e às vezes eliminam, né, as espécies nativas. Então tem um impacto muito grande. Nossa, o cheiro de jaca aqui é bem forte. Eu, como sinto esse cheiro desde pequeno, isso me traz lembranças afetivas, né? Mas quem nunca sentiu não vai gostar não. Bom dia. Então no solo da Mata Atlântica, né, como é um solo geralmente pobre, né, o que vai fornecer nutrientes é a própria mata, né? Então a gente tem aqui, ó, troncos sendo degradados, folhas, frutos fermentando no solo. A gente não consegue ver também aqui, mas a gente tem fungos se desenvolvendo, a gente tem cupins que vão degradando a matéria orgânica maior em menor, em pelotas fecais. A gente tem fungos e bactérias saprófitas que degradam essa matéria orgânica reduzida pelos cupins, pelas baratas, enfim, pelos insetos que a gente consegue encontrar pelo chão, seres vivos de uma forma geral, né? Não só insetos. Então, basicamente, a mata, ela se sustenta, né? Desde que não haja ação degradante do ser humano, né? Destruindo o ambiente, aí isso prejudica bastante o equilíbrio da floresta. Vamos continuar. Trecho de 600 metros até a área dos cactos. Então a gente já viu a área da restinga, né, ali embaixo, a gente já viu as bromélias, as orquídeas eu que fiquei devendo para vocês, embora a gente tenha visto uma ou outra orquídea por aí. Porque realmente está fechado, não deu para acessar. Olha que caminho bonito.
E aqui a gente consegue ver, ó, é uma... É algo que talvez seja produzido pela planta, né? Ó, tá vendo? Que tem uma cor parecida com sangue. Isso que eu tenha visto assim na natureza, somente as jaqueiras possuem. E essa aqui, olha lá, é uma jaqueira. Então a gente consegue ver, talvez seja a seiva, ela é vermelhinha. Isso não ocorre em todas não, tá? Só em algumas, eu ainda não descobri o porquê. Não sei se é um parasita que dá na, talvez um fungo, alguma coisa assim, que faz a árvore se proteger talvez, ou expelir a seiva, enfim. Aí só quem é estudioso mesmo, botânico, talvez estudioso da família, né, dessas aves é que vai saber. Aqui ó. Uma libélula vermelha, vermelhinha. Ó. Se eu consigo aproximar bastante para vocês. Tentar pegar só pela... A gente sempre vai pegar pela asa, se a gente conseguir. Peguei. Ó, olha como é que é bonito. Peraí, vou deixar aqui, vou mostrar para vocês. Eu vou soltar ela, né? Essas aqui são verdadeiras predadoras, tá? Se alimentam de insetos, são predadoras vorazes, não fazem mal a gente, mas seus indivíduos jovens, né, as ninfas, muita gente chama de larva, né, mas eu chamo de ninfa, elas vão predar, né, no meio aquático, às vezes até peixes, né? Peixes, filhotes de sapo, né? Anfíbios, girinos, eles predam qualquer coisa. Aqui está cheio de libélulas. Elas se reproduzem, né? A fêmea já fecundada, essa provavelmente é uma fêmea, ela vai... Aqui, ó. Obrigado por ter parado para mim. Ela vai dar uma barrigada na água, que na verdade ela solta, quando ela dá essa barrigada na água, né? Ou bota o abdômen na água, em voo, ela coloca os ovos. Larga os ovos, que vão ser carregados ou depositados no fundo do córrego, né? No caso desse aqui. E aí, cheio de peixinho. E aí dos ovos, as ninfas, que vão predar, né? Aqui. Só que assim, é difícil achar uma ninfa, porque a coloração delas é amarronzada, se confunde com substrato. Então é bem difícil localizá-las. Tem que ter olho bem treinado. Aqui a gente consegue ver alguns peixes, alguns moluscos também. Mas larva de inseto, ninfa, indivíduos imaturos de insetos são bem difíceis, porque geralmente eles estão camuflados. A coloração bate mais ou menos com a coloração do fundo, que fica impossível, quase impossível de localizá-los a olho nu. Finalmente chegamos ao cactário. Pequena descida. Bom dia. Opa! Chegamos aqui ao cactário, ó, que é muito bonito à noite. E a gente consegue ver um pouquinho dos prédios do Jardim Botânico. Legal. Bom, e a gente chega ao final, né, do nosso passeio. Hoje foi um passeio, não foi trilha.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já deem um like, comentem. Comentem a respeito de qualquer coisa que vocês viram no vídeo. Não gostei de tal parte, ou gostei. Ou tem, às vezes, uma coisa a complementar, porque eu não sou dono da verdade, né? Eu não sei tudo. Às vezes, vocês podem saber mais um assunto do que eu. Então, enriqueçam, né, com o seu conhecimento através dos comentários. Se gostaram realmente, inscrevam-se no canal, clica no sininho de notificações, que a minha proposta, né, é postar vídeo toda sexta-feira às 18 horas. Tá? Então, aguardo vocês na próxima e tchau, tchau, até mais.